Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos agora no capítulo 7, Gnosticismo. Nada em si é bom ou mal. Tudo depende de como pensamos. William Shakespeare, Hamlet. Olha, Hamlet já sabia o que estava fazendo, né? Ou falando. Em uma noite de inverno, alguns meses depois das conversas neste livro começarem, postei a seguinte mensagem no Facebook, no Twitter e no grupo de discussões no Yahoo que fala sobre meus livros e o curso. Em seguida, enviei para minha lista de e-mails. Ela descreve minha experiência na noite anterior. Eu estava sentada assistindo a um filme do Netflix na noite passada, quando Cindy entrou na sala. Ela tinha um olhar bem sério. Cindy normalmente não tem um olhar muito sério. Ela, em geral, é leve e alegre. Ela me disse que tinha notícias tristes e eu soube imediatamente que alguém que amávamos tinha falecido. A única pergunta era quem. Aí ela me disse que Ken Wapnick tinha feito sua transição. Fiquei um pouco surpreso, não porque isso aconteceu, mas por ter acontecido tão cedo. Acho que pensei que tivéssemos mais tempo. Encontrei Ken mais ou menos umas 6 vezes, incluindo alguns encontros privados, e troquei mais ou menos 20 cartas com ele, que ainda guardo. Sei que ainda pensarei nele por um longo tempo e que virão a mim coisas que vou querer compartilhar com vocês. Então, agora só vou falar algo sobre a primeira vez que eu o encontrei, porque isso diz muito sobre o tipo de pessoa que ele era. Artin Purchá tinha me orientado que eu deveria conhecer Ken e aprender tudo o que pudesse com ele. Não posso dizer que aprendi tudo o que poderia com ele, mas certamente aprendi muito. Eu tinha dirigido durante 10 horas do Maine a Roscoe, Nova York, em junho de 1998, para vê-lo dar um workshop intitulado O Tempo e um Curso em Milagres. Ken falou cerca de 10 horas sobre o assunto durante o fim de semana. Eu estava deslumbrado pelo seu brilhantismo. Consegui sentar com ele e conversar em particular porque tinha pedido para fazer isso, e ele concordou. Queria contar a ele sobre o livro que estava escrevendo e que eu gostaria de usar muitas citações do curso, mas que certificaria de dar ao curso o crédito de forma correta em um índice. Eu estava nervoso e ele sentiu isso. Nunca vou esquecer do quanto ele foi gentil comigo. No fim, Ken seria a primeira pessoa a ler O Desaparecimento do Universo. Mas, mais importante do que isso, conforme os anos passaram e eu ouvi dizer várias vezes, seja gentil. Eu já sabia, por exemplo, por experiência própria, que Ken não apenas dizia as coisas, ele as vivenciava. Ele foi a pessoa mais gentil que já encontrei, e ele me inspirou a querer ser gentil com os outros. É claro que existe muito mais a dizer sobre a pessoa que Artin e Purchá descreveram como o maior professor do curso. Mas, por enquanto, o que estou pensando é que pessoa linda ele era, e como ele deixou seus compromissos de lado para ser gentil comigo quando não precisava fazer isso. Cindy e eu nos demos as mãos na noite passada, e falei com Ken e expressei minha gratidão a ele. Sei que ele está tendo bons momentos agora, e que somos nós que ainda temos que lidar com o que está diante de nós. Felizmente, sempre teremos o trabalho dele para nos ajudar a fazer isso. Amo você, Ken. Artin e Purchá me disseram uma vez que sempre existem diferentes escolas de pensamento quando se trata de qualquer ensinamento espiritual. Isso é assim porque, embora a verdade seja simples, o ego não é. Quando se trata dessas diferentes escolas, normalmente haverá uma que realmente entende o ensinamento original e outras que não o entendem. Por exemplo, o Vedanta não dualista. Foi Shankara que o compreendeu, certo. Com o gnosticismo, foi a escola valentiana, nomeada após seu fundador Valentino, que realmente compreendeu o objetivo inicial dos ensinamentos gnósticos, assim como muito do que Jota estava dizendo. Em relação a um curso em milagres, foi a escola de Wapnick, ou Foundation for A Course in Miracles,
que entendeu o curso da maneira certa. Abaixo estão 2 trechos fascinantes do trabalho valentianiano, o Evangelho da Verdade, no qual é possível ver paralelos espantosos entre esse Evangelho, escrito por volta de 150 depois de Cristo, e o curso. Esses trechos eram usados algumas vezes por Ken Wapnick em seus ensinamentos. Ele recebe um determinado nome. Aquele que, portanto, tiver conhecimento, sabe de onde veio e para onde vai. Ele sabe isso como uma pessoa que, tendo ficado embriagada, rejeitou sua embriaguez e, ao voltar a si, restaurou aquilo que lhe pertencia. Ele desviou muitos dos erros. Assim, eles eram ignorados a respeito do Pai. Ele é aquele que eles não viam. Uma vez que houve medo e confusão e instabilidade, dúvida e divisão, haviam muitas ilusões atuando por meio delas, bem como ignorância vazia, como se eles estivessem profundamente adormecidos e se vissem vítimas dos sonhos. Ou existe um lugar para onde eles fogem, ou lhes falta força quando vêm, tendo perseguido coisas não identificadas. Ou eles desferem golpes, ou eles mesmos recebem arranhões. É como se determinadas pessoas estivessem tentando matá-los, mesmo que não haja ninguém os perseguindo. Ou eles mesmos matam aqueles que estão ao seu lado, pois estão manchados com o sangue deles. Até o momento em que aqueles que estão passando por todas essas coisas, quero dizer, aqueles que vivenciaram todas essas confusões, despertam. Eles nada veem, porque os sonhos são nada. E assim que aqueles que se desfazem da ignorância como se fosse o sono, não consideram que seja coisa alguma, nem consideram suas propriedades ser algo real, mas renunciam a elas como um sonho noturno. Não conhecia muito sobre o gnosticismo, mas sabia que queria falar um pouco sobre ele com os meus professores, especialmente pelo fato de terem trazido à tona o Evangelho de Filipe, que uma vez eles me recomendaram em uma conversa, junto com o Evangelho de Maria Madalena. Não li nenhum dos dois. Eu sabia que o Evangelho de Tomé não era um escrito gnóstico, mas o primeiro evangelho cristão, embora não o mesmo que o da religião que veio a ser chamada de cristianismo. Alguns estudiosos modernos da Bíblia acreditam que ele pode ser rastreado até bem cedo, 50 depois de Cristo, antes de qualquer outro escrito cristão. Arthur e Purchas diriam que tinha sido ainda antes disso. Em uma tarde relativamente fria em Los Angeles, Arthur e Purchas estavam subitamente comigo. Arthur começou a falar imediatamente. Arthur: bem, irmão, você teve tempo de assimilar o que aprendeu durante a nossa última visita? E o Gary: em parte, mas é bastante coisa para engolir. E o Arthur: sim, e sua volta a Salem deu mais coisas para você pensar. Vou colocar uma nota. No final de julho de 2014, levei Cindy de volta ao local onde nasci, Salem, Massachusetts, para mostrar a ela os velhos lugares por onde andei na costa norte, especialmente Salem e Beverly, a cidade na qual passei a maior parte do tempo. Ficamos no Hotel Hawthorne, um lugar onde eu costumava cantar e tocar minha guitarra quando tinha 22 anos de idade, tanto como solista quanto depois com a banda popular Rush. O hotel era próximo ao distrito histórico Salem Common e, atravessando a rua do Salem Witch Museum, fomos até o museu para ver e ouvir a apresentação, que era bem fiel sobre o julgamento das bruxas em Salem e a histeria gerada na região entre 1692 e 1693. Fiquei perturbado a tal ponto que precisei praticar o perdão em relação à forma como as pessoas podem projetar sua culpa inconsciente sobre outros, chegando a executá-los, embora os acusados, no caso, não tivessem feito nada para merecerem isso. Salem significa paz, e a ironia disso não ficou perdida para mim. Isso também me deixou mais ciente da dinâmica de projeção
e de como a condição humana realmente não mudou muito nos poucos mais de 300 anos desde então. A partir dessa triste passagem na história, a viagem foi muito agradável. Hoje, Salem tira proveito desse negócio de bruxa tanto quanto possível, mas é uma cidade alegre, legal, com a mesma vibração espiritual que eu sentia por lá nos anos 80. E a Porchá fala: existe uma citação que queremos que você use em alguma parte do livro. É do Evangelho de Maria Madalena. Eu lhe disse: Mestre, o que leva alguém a ter uma visão? Ela é vista com a alma ou com o espírito? Jesus respondeu e disse: não se vê nem com a alma, nem com o espírito, mas com a mente, que está entre ambos. Isso foi registrado por Maria Madalena na época em que andávamos juntos. Este é o significado. Primeiro, a citação como traduzida dos escritos, de Nag Hammadi. Pergunta: o que leva alguém a ter uma visão? A pergunta deveria ser: o que leva alguém a ver com a visão? Era isso que Maria estava perguntando a Jota, para benefício dos que estavam ouvindo. Ela já sabia a resposta. A alma, embora considerada como muito espiritual pela maioria, é realmente uma ideia de separação, porque é a ideia da individualidade, da existência pessoal. Todos pensam que têm uma alma própria. Não importa se a ideia de individualidade envolve o corpo ou não, separação é separação. E também a citação realmente não precisa dizer o espírito, mas apenas espírito. Espírito é tudo o que existe. Ele é a unicidade. Assim, logo de cara, você vê que existem duas ideias na citação do Evangelho de Maria, a ideia da separação e a ideia da unicidade. A razão pela qual Jota dizia: não se vê nem com a alma nem com o espírito, mas com a mente que está entre ambos, é que a função da mente é escolher. Você usa a mente para escolher ou a ideia da separação, que no curso é representada principalmente pelo corpo, mas também pela psique humana, isto é, a alma individual, ou para escolher o espírito, que é perfeita unicidade. Qualquer um que alguém se habitue a escolher será o que pensará ser real. Isso se tornará o que a pessoa acredita e, portanto, aquilo que vai afetá-la. É possível ver que Jota estava ensinando há 2000 anos a mesma coisa que está ensinando hoje em um curso em milagres. De fato, ele diz no curso: o termo mente é usado para representar o agente ativador do espírito, suprindo a energia criativa. Você ativa o espírito ao escolhê-lo com a mente. Entendeu? E o Gary: entendi, é claro. Há 2000 anos, ele não podia colocar normalmente as coisas como faz no curso, senão ninguém o teria compreendido. Não que a maioria o tenha entendido de qualquer forma. Assim, eu deduzo que foi por isso que ele falou principalmente em parábolas. E a Porchá: sim, provérbios e parábolas. Mas o gnosticismo tornou-se popular depois dos primeiros evangelhos de Tomé, Maria e Felipe, assim como os evangelhos posteriores que você vê hoje na Bíblia, que foram constantemente modificados. Hoje, por causa do cristianismo, Tomé, Maria e Felipe são vistos de forma incorreta como gnósticos. Aliás, Felipe é considerado como tendo vindo da escola valentiniana, o que não é verdade. A versão original do seu evangelho era pré-cristã e pré-gnóstica. Ainda, como já lhe dissemos uma vez na sua mente, foi Valentino quem compreendeu Jota melhor que todos os outros gnósticos. Valentino nasceu em Alexandria, onde ele costumava frequentar a biblioteca como Jota e seus amigos fizeram. E o Gary faz uma pergunta aqui: a biblioteca não foi destruída em um incêndio? E a gente vai continuar isso em cenas dos próximos capítulos. E vocês vão descobrir todas as verdades. Até a próxima, gente. Com muito amor no coração de cada um de vocês.